Acho que isso é realmente protecionismo, não apenas uma tática de negociação. É protecionismo com uma base totalmente falha. É uma decisão essencialmente de uma pessoa. Esta não é uma decisão do Partido Republicano. Não vem do Congresso. Não é um reflexo da comunidade empresarial. Não é um reflexo dos grupos de interesse em torno do presidente. Isso parece, pelo que podemos julgar, ser uma decisão do presidente Trump. O presidente Trump acredita, incorretamente, que os déficits comerciais dos Estados Unidos são reflexo da injustiça no resto do mundo e que os déficits comerciais são rígidos. Os déficits comerciais não são uma medida de injustiça, nem direta nem indiretamente. Eles são uma medida do alto gasto dos Estados Unidos em comparação com sua renda. E isso reflete economicamente os grandes déficits orçamentários nos Estados Unidos mais do que qualquer outra coisa. Estamos operando com um déficit orçamentário de cerca de 7% do PIB. Isso significa que o governo dos Estados Unidos está emprestando pesadamente para transferir dinheiro para o setor privado ou para a economia doméstica, o que leva ao excesso de gastos. É como se o governo federal fosse o cartão de crédito do país e estamos acumulando nossa dívida de cartão de crédito. Então Trump interpreta isso como injustiça. Ele olha e diz, bem, se a China está tendo um superávit comercial, eles estão nos enganando. Isso é extremamente primitivo. E a pergunta surge, como os Estados Unidos podem estar em um estado político tão primitivo que as ideias de uma pessoa, especialmente ideias equivocadas, se aplicam? E essa é uma questão relacionada. Minha resposta é que nosso sistema político se tornou profundamente corrompido. O Congresso está principalmente interessado no financiamento de campanhas, e o sistema foi tomado ao longo de décadas pelo estado de segurança. Assim, a legislação está repleta dos poderes de emergência do presidente, e Trump está invocando poderes de emergência para fazer sua vontade individual sobre isso. Agora, se eu somar tudo, concluiria dizendo que as políticas não fazem sentido. Não acho que sejam principalmente uma moeda de troca. Acho que são principalmente as fantasias econômicas de uma pessoa em particular. O fato de que uma pessoa pode fazer isso é uma falha política massiva dos Estados Unidos. Isso não reflete os interesses dos negócios americanos. Então, os negócios americanos podem se revoltar. Já estamos ouvindo grandes empresários se opondo ao que Trump está fazendo. Isso é algo novo, porque eles veem Trump como seu agente para mais cortes de impostos. Mas ele está destruindo a economia americana. E Trump destruiu 5 trilhões de dólares de capitalização de mercado em apenas 2 dias. Isso não deixa os gestores de fundos de hedge que compraram a eleição de Trump mais felizes. Isso é algo contra os interesses deles. Até mesmo algumas pessoas no Congresso estão começando a se manifestar, dizendo, ei, temos uma Constituição. Tarifas são nossa responsabilidade, não do presidente. Também temos um sistema judicial nos Estados Unidos, que pode muito em breve decidir, quando um caso for apresentado, que essas tarifas são ilegais, porque são baseadas em uma declaração de emergência, onde não há emergência. Então, Trump inventou uma emergência para invocar poderes de emergência, e os tribunais podem anular isso também. Portanto, no geral, ações muito desagradáveis e irracionais que têm sido profundamente desestabilizadoras em apenas alguns dias para o mundo. Elas não fazem sentido. Não são para a América em primeiro lugar. Esta é uma política de perde-perde. Bem, certamente os mercados de ações ao redor do mundo estão reagindo de forma bastante negativa a isso. Mas como você vê o impacto disso no comércio global mais amplo? Por exemplo, há algumas discussões agora sobre muitas exportações chinesas, possivelmente sendo direcionadas em grande parte para a Europa. Os europeus então podem reagir com algum tipo de tarifas próprias para proteger suas indústrias. Você vê isso possivelmente saindo do controle, desencadeando algumas guerras comerciais globais mais
mais amplas? Ou você é mais otimista? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante. Claro, é uma perspectiva muito incerta, por todas as razões que acabei de mencionar, que essas políticas podem se mostrar de curta duração, por um motivo ou outro. Mas a resposta certa para o resto do mundo é dizer que vamos avançar no comércio aberto sem os Estados Unidos. Então, se mentes racionais prevalecerem, elas dirão que os Estados Unidos marcaram um gol contra, bastante desastroso, mas isso não arruína o comércio para o resto de nós. Mas o que você está propondo é um tipo de efeito dominó, onde as ações dos Estados Unidos desencadeiam mudanças no comércio que levam a um protecionismo unilateral adicional. E se a Europa levantasse barreiras contra a China, teríamos uma queda em cascata na economia mundial. Isso é familiar na história econômica, aliás, nos anos 1930. Foi uma medida tarifária nos Estados Unidos, a tarifa Hawley-Smoot, ou a tarifa Smoot-Hawley, dependendo de qual congressista você coloca primeiro, que foi votada em 1930. Ela iniciou uma rodada de aumentos tarifários protecionistas em todo o mundo no início dos anos 1930, que levou a um declínio catastrófico do comércio, exacerbando enormemente uma crise bancária subjacente que culminou em uma prolongada Grande Depressão e no prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Portanto, se olharmos para a história, os Estados Unidos iniciaram o último colapso comercial desse tipo com um aumento tarifário, aquele votado pelo Congresso. E a questão é se o mesmo acontecerá agora. Espero que os europeus sejam mais inteligentes do que simplesmente impor novas tarifas. Espero que os chineses e europeus negociem para entender que a Europa deve exportar o que teria exportado para os Estados Unidos agora para a China, e a China pode exportar o que teria exportado para os Estados Unidos em parte para a Europa, em parte para a ASEAN, em parte para a Índia e em parte para outros países. Algumas boas notícias nas últimas semanas são que China, Japão e Coreia, em alto nível diplomático, intensificaram sua diplomacia e pediram mais normalização das relações e redução das tensões. Da mesma forma, China e Índia, nos últimos meses, pelo menos abordaram as questões de fronteira que têm atormentado o relacionamento. E líderes de ambos os países, China e Índia, disseram que precisamos avançar para relações fortes entre nós. Esses são ambos bons sinais. Mas o que você aponta, as relações comerciais China-Europa, é espécime importante.